Bom, é a nossa quinta aula sobre funções inorgânicas. Tivemos aí duas aulas de estudo dos ácidos, depois estudamos as, o, o hidróxido, que são as bases, e os óxidos, e na próxima aula nossa vai ser o último índice, que é estudo dos hidretos. Então, o nosso objetivo aqui é compreender os conceitos e a importância dos sais no nosso cotidiano e no sistema produtivo. O que é isso? Quando nós estamos trabalhando com substâncias, a gente pensa logo em sistema produtivo, né? Que é onde nós temos as substâncias, onde essas substâncias vão ser utilizadas como ela já próprio e até como matéria-prima para formar outras. Então, quem faz isso são as fábricas, né, que eu conhecido aí com o nosso sistema produtivo. A nossa habilidade é propor ou utilizar modelos explicativos para compreender o comportamento dos sais e suas constantes de ionização. Por favor, próximo. Próxima tela. Ok. Ok. Então, aqui nós vamos definir o que é a substância sais, né, o que são os sais. Então, sais se define como toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação, liberando o cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH, que é o OH negativo, que é o hidroxila. Isso é claro, por quê? Que quando a gente tem a reação de um ácido e uma base, ela forma-se um sal, e esse sal tem como resultado, né, nessa reação, a água, né? Então, o H positivo do ácido e o H do hidroxila, forma-se o H2 da água com o oxigênio da hidroxila, formando aí a molécula da água. E o sal é formado pelo o ânion do ácido e o cátion da base, formando-se aí o sal. Os sais representam uma grande classe de compostos inorgânicos. E, ao contrário que muita gente pensa, não se restringe apenas no cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Então, é muito além disso. O sal de cozinha é simplesmente um sal dessa função, né? Um deles. Nós temos aí outros também, que é muito conhecido, são os sais de banhos, né, que a gente conhece aí já há muito tempo, mas temos outros e outros e outros sais formados aí numa produção. Tanto na produção, assim, uma produção mais elevada, né, uma produção com uma estrutura bem maior, e outras que são estruturas menores, né? Isso aí é o tempo todo, estão fabricando sais no mundo inteiro. Aqui nós temos algumas amostras, né, de alguns sais. Isso aqui nós temos sais de todos os tipos, aí fui pegar de algumas que tem a diferença, né, principalmente em cores, mas a gente percebe que os cristais desses 6 sais que estão aqui, eles são bem semelhantes, né? O cristal, mas as cores são bem distintas, você vê que há diferenças aí. Os próximos, a gente vai ver algumas amostras, a gente vai ver que eles são muito semelhantes, que são os cristalinos, né? Os cristais brancos, geralmente formados por alguns sais, mas um pouco sais mais simples, né? Mas eles têm essa estrutura, né? As cores pelo o cátion do elemento que forma esse sal,
que tem essa cor diferenciada, né? Podemos passar para a próxima. E aqui a gente tem uma coletânea aqui de alguns sais, né? Esse sais aqui é interessante porque ela está dando amostra aqui e está dando como grupos, né? Grupo de funções. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nitrato de, de potássio. O nitrato de potássio, ele é um sal, mas esse nitrato, ele forma muitos sais, outros e outros sais, através dessa função nitrato, né? Então, por exemplo, nós temos nitrato de zinco, nitrato de cobre, nitrato de chumbo, e aí vai. A maioria dos metais, ou praticamente todos os metais, se encaixa nessa produção desse sal. Então, você pode ter nitrato de prata e, ao mesmo tempo, você vai ter lá carbonato de prata. Ao mesmo tempo, você vai ter fosfato de prata. Ao mesmo tempo, cloreto de prata, né? Então, são funções que formam bastante sais, porque tem muitas aí as transformações, né, as reações, e formando assim os sais, né? Então, aqui nós temos o nitrato, nós temos carbonato, nós temos aqui os cloretos, os fosfatos, né? E formadores de sais, ok? Por favor, a próxima. A próxima tela. Os sais pode ser classificado em ácidos, né? Um sal ácido, básicos, neutros, mistos e hidratados, né? Então, vamos ver aqui cada um deles, que aqui é o que está a importância de classificar esses sais, né? Como são classificados. Então, o que irão determinar a sua natureza é a forma como ela apresenta esses íons, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o sal ácido, né? O sal ácido, conhecido também como hidrogênio sal, ele é formado por dois cátions e somente um ânion. Então, a gente tem aqui o exemplo, é o bicarbonato de sódio, o NaHCO3. Quando a gente pega esse íons e dissocia ele, né, que é a dissociação eletrolítica, nós temos aqui o sódio, que é um cátion, né, o hidrogênio, que é outro cátion, e o carbonato, que é o ânion. Então, só tem apenas um ânion aqui, dois cátions. Esse é a característica principal, a classificação principal de um sal ácido. Por, por formação, eles já são assim, com dois cátions, né, e um ânion. E aqui nós temos a amostra, né? Nós temos aqui o bicarbonato de sódio e o bisulfato de sódio. Então, são dois sais diferentes, né? A gente pode perceber aí que eles têm os cristais bem semelhantes, né? Tanto na cor, tanto na espessura dos seus cristais, mas com funções assim diferentes em questão da sua reação, do pH, né? Então, se você pega, por exemplo, o bicarbonato de sódio, é uma base potente, né? E, digamos aí, quase, né, quando você quer realmente neutralizar um, um ácido, você pensa muito na soda cáustica, né? E pensa no bicarbonato de sódio, né? Formador aí das bases, uma base potente, bem, assim, bem trabalhada, inclusive em laboratório, né? Como neutralizante, por exemplo, de um ácido. Por favor, a próxima tela. A próxima. Então, aqui nós temos um exemplo aqui o conceito aqui de base de um ácido básico, né? Então, o sal básico,
o hidroxossal, né, hidroxossal por causa da hidroxila, né, apresenta 2 ânions e um cátion. Então, aqui a gente tem, já é diferente lá do ácido, do sal ácido. Né? O sal ácido são 2 cátions e um ânion. Já que no sal básico uma base, né? Um cátion e dois ânions. Que provém de quê? Da base, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, na dissociação, nós temos aqui o cloreto de monobásico de alumínio, né? Que nós temos o alumínio 2 aqui como cátion, e a hidroxila, que é um ânion, né? E o cloreto também, que é um ânion. Então, comprova aqui a sua definição, né? Que são um cátion e 2 ânions. E aqui nós temos uma amostra, né? Que é um pouco mais diferente, um pouco cristal, você vê um pouquinho mais, até um pouco mais rosa aqui, uma cor mais elevada aí do que o branco, né? Mas o cristais é bem semelhante. Né? Você percebe que os cristais são bem semelhantes. Enquanto sua aplicação, às vezes tem um sal que tem mais ou menos a mesma característica, mas porque por sua formação, ele não vai servir para uma determinado, por exemplo, como matéria-prima para e vai servir matéria-prima para outro, mesmo tendo essa mesma semelhança, né? Então, o que vai diferenciar aqui, que vai servir ou não, são o quê? A sua formação, sua formação química, né? Não a formação física, de ser um cristal semelhante, às vezes são muito semelhantes, mas os dois não servem para a mesma coisa. Né? O detalhe aqui é esse. A próxima tela, por favor. A próxima. E aqui nós temos o sal neutro, né? Então, no sal neutro são produtos de neutralização total de um ácido e base. Para identificá-lo, só reparar a fórmula, ou seja, não possui H+, e nem o hidroxila, né, o OH. Então, um exemplo aqui é o sulfato de bário, né? Então, o sulfato de bário, você vê que a gente, nele aqui, esse H+, do cátion, de um ácido que fez a reação e formou esse sal, ele foi formado ele se formou água, né? Com quem? Com o H da hidroxila da base e o O da base. Então, temos aqui o H+ do ácido, juntou-se o H da hidroxila, formando água com o O, né? Então, ficou lá H2O e o sal neutro, da sua forma neutra, e ficou aqui, no caso, foi formado pelo ânion da base e o cátion da base, né? E o ânion do ácido. Aí formou o sulfato de bário. Aliás, sulfato, cloreto, sulfato de bário e o cloreto de sódio, né? Então, nós temos dois aqui com funções diferentes, que é a função sulfato e função cloreto, né? O cloreto de sódio é a mesma coisa. Ele é fruto da reação de um ácido e da base. Essa base, ele forneceu para esse ácido o seu cátion, né? E esse cátion reagiu com o ânion do ácido, formando aí o cloreto de sódio, que é um sal. E aqui nós temos as duas amostras, né? Nós temos a amostra do sulfato de bário e do cloreto de sódio. Percebe-se assim que os dois estão aí mais ou menos as mesmas características físicas, né? Mas um poder de química bem diferente um do outro, né?
O sulfato de bário jamais vai servir pelo que serve aí, por exemplo, na alimentação, o, o cloreto de sódio. Mas são, assim, semelhantes em questão de... Podemos passar, por favor? A próxima. E aqui nós temos o sal misto, né? Que é outro sal, né? Com a classificação, está entre as classificações desses sais, né? O sal misto, só que composto por dois cátions diferentes, exceto o H+, que é o fruto, o resultado lá do, do cátion de um ácido, né? E o dois ânions, diferente do, ou seja, exceto o OH, né? Que esse OH é da onde? É da base. Então, esses dois não entram na formulação desse sal, como o outro neutro também não participa. Então, para onde ele vai mesmo? Ele vai para a formação da água. Na hora que ele faz a reação, o ácido e a base sofre a reação, como produto principal é um sal. E um segundo produto, que é o subproduto, é a água. Mas está ali na sua reação. Então, todo esse processo na reação, ele vai fazer o arranjo químico liberando sempre essa água, né? Como produto de reação. E essa água, se uma água é fruto de uma reação de uma ácido, de uma base, se for um ácido forte, ela vai estar uma característica aqui, aí de um pH muito elevado, né? Se for com a base forte e um ácido mais fraco, vai ter aí uma característica com a pH mais básico, né? Então, tem essa diferença. E aqui a gente tem o exemplo aqui, né, que é o cloreto brometo de cálcio, né, que quando ele tem a sua dissociação, né, eletrolítica, ela vai ter, nós vamos ter aqui o cálcio, né, o cálcio como um cátion, nós temos aqui o cloreto como um ânion e o brometo como outro ânion. Então, nessa dissociação, comprova lá, né, o que diz o conceito, que nós temos aqui um cátion e dois ânions, né? O aspecto físico desses dois sais também bem semelhante, né? Percebe-se que eles têm a semelhança física, mas, voltando lá, quimicamente, tem estrutura diferente, característica diferente, aplicações também diferentes, né? Mesmo pegando algumas, servindo para a mesma coisa, mas na hora que ele vai servir como matéria-prima, ele vai ser o seu comportamento para fazer por exemplo, manufaturar um produto novo, ele vai ter ele tem que ter as suas características para isso, né? Mesmo sendo aspecto físico semelhante, mas quimicamente ele vai ter novos produtos diferentes em questão daí dos dois como reagente, né? A próxima tela, por favor. Ok, a próxima. E aqui nós temos o sal hidratado, né? Então, já modifica aqui um pouco, né? E o que é o sal hidratado? Então, são aqueles que na retícula cristalina desse sal são encontradas moléculas de água, né? E são elas que definem a nomenclatura do sal. Ou seja, se o número de molécula de água for, por exemplo, 5, ele vai ser um penta, né? Um penta hidratado. Se for 2, um bihidratado, um hidratado, se for 3, tri, né? E aí para frente. Ou seja, quem vai definir na sua nomenclatura é a quantidade de molécula de água. Então, quem vai hidratar esse ácido para ele ser formado um ácido hidratado é a água, né? O H2O. E aqui nós temos o exemplo do sulfato de cobre, né? Então, sulfato de cobre, no seu aspecto físico, é isso, né? Nós temos aí
uma cor azulada, e esse sulfato, né, ele leva o primeiro nome dele mesmo, que é o sulfato de cobre, pentra-hidratado, né? Foi confirmado aí que há 5 moléculas de água hidratando esse sal, né? O comportamento dele modifica, né, em questão de aparência física. Você, por exemplo, você pega o cobre, você vê que o cobre tem o cobre metálico, ele tem uma cor amarelada e com aspecto mais o amarelo, né? E quanto a gente hidratou, né, já temos essa cor, totalmente já diferente da sua origem, que é o cobre metálico, né? A confirmação aí de retículo de água nos seus cristais, né? Ele já formou essa, digamos aí, uma substância totalmente diferente daquela inicial. Ok? A próxima, por favor. Passamos para a próxima, por favor. Isso, obrigado. É, aqui nós temos algumas aplicações do sais, né? Esse exemplo aqui é um exemplo que foi colocado 5, mas em questão se você for, se a gente for analisar essas aplicações, ela vai interferir aqui em grupos também, né, nas funções. Então, aqui nós temos no primeiro sal aqui, a gente tem o nitrato de potássio. Então, no nitrato de potássio, o nitrato de potássio em si, né, esse sal, ele é utilizado como conservante na fabricação de alimentos embutidos, né? Então, ele está presente, mas você vê que é um nitrato que pode formar muitos outros sais, né? Aqui nós estamos só relacionando aqui o nitrato de potássio, mas com esse nitrato, com essa função nitrato, nós temos aí vários e vários sais através dessa função. E a sua aplicação também muda, né? Não vamos ter aí, por exemplo, um sulfato de alumínio, aliás, um nitrato de alumínio com essa aplicação, né? Por exemplo, na fabricação de alimentos embutidos. Não. Esse sim, mas percebe que nós vamos ter outros e outros sais com essa função nitrato, né? Outro temos aqui o hipoclorito, né? PES, né? E esse hipoclorito, ele já é já é um grupo menos, né? Que tem menos formadores de sais. Mas também tem alguns sais formados por ele, por exemplo, o hipoclorito de cálcio, por exemplo, né? Então, são uns com mais, outros com menos. Quando falam um com mais, outros com menos, as funções formadoras, né? Aqui nós temos o fluoreto de sódio, também nós temos a função aqui, fluoreto, que é o flúor, né? O sódio está ligado a ele, formando aí o fluoreto de sódio. Então, ele é utilizado na fabricação de bocal, de creme dental, por exemplo, né? Alguns tipos de pomadas, eles é utilizado por causa da função, né, fluoreto, por causa do flúor, né? E esse fluoreto, ele vai formar outros, né? Outros e outros sais com essa função, né? E aqui nós temos o carbonato de cálcio, também muito conhecido aí, que a gente, por exemplo, de cálcio não, de sódio, né? O carbonato de cálcio é o que nós estudamos, por exemplo, o calcário, né? Que é uma coisa mais natural. Esse aqui é proposital, fabricado, né? Que tem que ser colocado lá como um dos reagentes de ligação, o carbonato, e com o cátio, o sódio, né? E aí formou-se aí o carbonato de sódio.
Mas esse carbonato forma muitos outros sais através dessa função. Então, esse aqui é utilizado na lubrificação de detergente, dá esse aspecto, tem essa função de lubrificar, e sabendo que nós temos outros, né, com essa semelhança, né, mas nem todos vai servir para a mesma coisa, por causa até pela presença do, do, do cátion que está aí, né, carbonatos, né, inclusive os carbonatos naturais, né, encontrado aí no solo. E por último, aqui nós temos o sulfato de cálcio, né, que também é outro. Nós temos outros sulfatos, muitos e muitos sulfatos, através dessa função, né? Que nós estamos dando aqui exemplo só de um, mas sabendo que nós temos outros com essa função de sulfato. Isso aqui é utilizado na fabricação de giz, né? Do giz escolar, que é o sulfato de cálcio. O interessante é que o carbonato de cálcio, ele forma ele é o calcário, que é o formador da cal, né? Que é a matéria-prima da cal, o carbonato de cálcio. Quando ele foi transformado em sulfato, ele já foi trabalhado, né? E já temos aí outro aspecto, né? Então, o carbonato e o sulfato, mesmo sendo de cálcio, ele já é uma característica diferente, ações diferentes, né? Vai ter ligações diferentes, produtos diferentes, né? Mas sabemos que nós temos essas funções onde formam né? Vários sais através deles só por ligar com um cátion, que é o cátion desejado, né? Ou seja, se você quer produzir o sulfato de, de cálcio, você vai usar o sulfato, né, ligado-se ao cálcio, ligado-se ao... Ok? Ela, por favor. Então, as questões são as questões que vocês fizeram no formulário, né? Essas funções são funções, essas questões são questões abertas, né? Isso é proposital para a gente voltar muito ao texto, sempre está voltando ao texto, porque né, a gente volta à reflexão do texto. Então, estamos sempre voltando ao texto para responder às questões. Isso é interessante, né? Porque tem, tem uma qualidade melhor para resolver essas questões. Porque, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, a questão 1, né? Que é a questão diretamente, logo lá no início né, do nosso estudo aqui, está lá em destaque, né? Então, o aluno lê o texto, na hora que ele vai resolver as questões, ele volta ao texto que lá. Né? Então, a tendência é voltar ao texto. Pode a gente trabalhar né, com essas questões abertas, porque dá essa qualidade de resolução, né? Mas nada impede que nós estamos trabalhar com questões também objetivas, né? Mas vamos trabalhar com isso agora. Então, vamos responder essa primeira aqui. Nós estamos aí, de a definição de sais, né? Então, sais, a gente já trabalhou, vem trabalhando dele aí desde o início da apresentação aqui, que da nossa aula aqui, que é o sais. Então, o que é um sal? Sais são todas substâncias que, em solução aquosa, sofre dissociação, liberando um cátion diferente diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Então, é como falei para você, é nítido isso aí, né? Porque esses dois Hs aqui, esses dois hidrogênios aqui, vai juntar
o óxido da base, né, é diferente, aplicações diferentes, mas ninguém fica de fora, né? Todos entram na sua formulação. Reagiu 2, você vai ter lá no seu produto o seu sal desejado e, como formador de um subproduto, o H2O, que é a nossa água, né? Essa água ela pode ser utilizada, se for em grande escala, né, em grande quantidade. As empresas geralmente trata-se dessa água e volta a ser utilizada para sua própria produção. Então, eles não perdem. Ele armazena por um bom tempo e ali é feito um tratamento, né, correção de pH, e após isso aí, essa água já está pronta para voltar a ser utilizada na sua produção, né? E, e se não for, né, ser utilizada, e vai devolver, né, o meio ambiente, já mais ou menos aí em condições de não ser um fator de prejudicar o ambiente. Então, ele tem que ser também, tem que passar por um tratamento, e esse tratamento, um deles é a correção do pH. Né? Se você liberar uma água aí com pH muito elevado, por exemplo, um pH 3, 4, você vai acabar com o que tiver na frente, com a presença desse ácido, dessa água ácida, né? Então, tem que fazer o tratamento ou para liberar essa água, né? Ou liberar assim, no esgoto, ou você ser utilizada dessa água para utilização dentro da própria empresa, mas ela tem que estar em condições, né, de ser utilizada. Então, há um tratamento. E um desse tratamento está uma água muito ácida. Então, ele vai ter que ter um equilíbrio ali. Ou seja, fazer dela a correção. E vamos utilizar delas, né? Na questão 2, de a classificação dos sais. Então, a classificação, isso aqui a gente não precisa nem explicar, né? Que a gente viu cada uma delas lá, e cada uma delas foi explicada, né? Então, por exemplo, os sais são classificados em quê? O sal ácido, o sal base, né? Que é o básico, o sal neutro, o neutro, o sal misto e o sal hidratado. Então, nós temos aí essas classificações, explicamos cada uma delas, né? Ela foi detalhada com exemplos, né? E também a sua amostra física, né? Que foi cada uma delas, você viu as amostras físicas ali. Quando se trabalha com esses, assim, a classificação de um produto, não só dos sais, mas de todos os produtos, a gente tem que saber quando esse material vai ser utilizado, qual é, nível de ação que essa substância está, né? Aí você vai precisar de um sal neutro, e às vezes esse sal tem essa vantagem, né, de você ter vários, ali você tem várias dentro dessa classificação, e aí você tem, né, uma escolha maior, né? Bom, eu vou fazer isso, vou precisar de um sal neutro, né? Eu vou fazer isso, bom, você vai preparar um produto, eu vou precisar de um sal ácido. E aí você tem, né, essas classificações que pode, né, escolher o adequado como uma matéria-prima, por exemplo. Ou até para o que você vai fazer, o que você vai utilizar dele. O que é que eu vou fazer com sal neutro? O que é que eu vou fazer com sal hidratado, né?
Então, tem essa escolha. Então, dizemos assim, a escolha, né, para uma produção, quem vai exigir dessa escolha é o produto que você está querendo formar, né? Mas você tem essa digamos assim, essa quantidade de sais dessa substância que tem essa classificação. Então, você tem uma escolha maior aí, né? E na questão 3, né, como sal misto é composto. Então, aí, né, só pegar esse sal misto né, e dizer como ele é composto. Então, o sal misto, ele é composto por 2 cátions, né, diferentes, exceto lá o H+, e o 2 ânions diferentes, exceto, né, o OH, que é a hidroxila. Então, é um sal, né, que é mais ou menos é o mesmo conceito de um sal, né? Quando a gente fala o sal neutro, ele não entra nem o H+, como cátion, né, e nem o OH como o ânion. Então, ele, por quê? Já foi, como falei para você, quando ele sofrer a reação, o A positivo e esse H do hidroxila, ele vai ser o H2 da água, com o oxigênio da hidroxila, né? E aí o sal é formado, como eu já falei lá aí no início, esse sal é formado pelo cátion da base e o ânion do ácido, ok? E nada fica de fora, todos entram na reação. E aqui nós temos o quarto, a questão 4, aqui, o que é um sal hidratado. Então, também está na mesma, está na lista da classificação, né? Que é o sal que em seus cristais, né, são encontradas moléculas de água, e essa molécula de água e a sua quantidade de molécula é quem vai dar a nomenclatura desse sal, né? Então, por exemplo, definir lá como foi feito o penta, né, o pentacloreto, né, o pentasulfato, e aí vai. Então, a quantidade de moléculas que esse sal foi hidratado, ele é quem vai definir o novo, né, a nova composição desse sal, né, que quando ele sofre a hidratação, ele não vai sofrer uma reação, mas ele vai sofrer uma alteração, né, porque já mudou até o seu estado de inicial. Então, ele vai ter essa água, ela também está entrando na nomenclatura. Quando faz penta-hidratado, é sinal que nós estamos hidratando esse sal com a água, né? Então, ele vai entrar na nomenclatura como um composto ali, entrando na sua composição, ok? E aqui nós temos na questão 5, né? Escreva a fórmula de alguns sais, né? Isso aí nós temos de 3 sais, nós temos aí vários exemplos, né? Então a gente pode pegar um exemplo aqui de cada um, por exemplo, o carbonato de cálcio, né? Que é um sal neutro, né? Podemos pegar aqui o dicromato de potássio, que é um sal básico, né? E podemos pegar aqui o sulfato de potássio, sódio, né? Que é formado por 2 cátions, né? Que é um sal ácido. Então, nós temos aí 3 exemplos, né? 3 exemplos de nomes, com a formulação, né? Por exemplo, a fórmula do primeiro, do neutro, que é o CA2, CA2, o CO3, que é o carbonato, né? E o dicromato de potássio, que é o básico. Nós temos aqui o K2, o CR2 e o O7. Então, nós temos aqui um cátion, né, que é o potássio, e 2 ânions, que é o cromato e o oxigênio, né? Então, define lá, comprova lá a definição de um ácido básico, né?
E aqui nós temos a fórmula de um sulfato, né, um sulfato de potássio, sódio, que é um sal ácido, né? Que é o NaK, dois cátion, né? O Na sódio é o cátion, o K é um cátion e o SO4 é um ânion. Então, comprova também lá a sua característica, a sua classificação. Está dentro da classificação, né? E nessas questões desses sais, eles são, assim, digamos, fabricados o tempo todo no mundo inteiro, porque eles são muito utilizados, né? E nós temos os sais naturais, né, que nós encontramos aí nos solos, né, principalmente na região lá onde tem uma fonte de água, por exemplo. Ali você tem naquele leito ali, você tem a presença de alguns sais, né? E esses sais é quem vai dar a qualidade química dessa água, né? Dessa fonte. Então, a gente fala, os sais minerais está presente na água. E ele realmente é quem dá a qualidade dessa água e aí a vida dessa água, né? O gosto dessa água. Não tem gosto. A gente fala, a água não tem gosto, mas nós estamos falando da água, o H2O, né? A água destilada. A água destilada, ela já está com a ausência desses minerais. Então, a gente não pode confundir uma água mineral uma água H2O, só H2O, que é a água destilada. Essa sim, essa não tem gosto, né? Mas a água com minerais, ela tem gosto, né? Porque é fácil você perceber, né, um gosto da água de uma fonte e o gosto da água de outra fonte, né? Dá para perceber, assim, quando você tem um teste aí vou experimentar, né? Você já percebe ali o gosto. Né? Tem algo que essa água é boa, essa fonte é água boa. Não, por que dessa fonte a água é boa? E a outra é água também e não é tão boa assim. Então, são né? Uma qualidade dessa água que tem esses sais naturais. Ali estão presentes ali no solo e a água começa a fazer, esses sais minerais começam a fazer parte dessa água. E aí elas são colhidas, essas águas, né? E feita aí análise, e dá para saber quanto tem ali na sua formulação, na presença dessa água, quanto tem de cada um desses sais, né? A presença desses sais nessa água da fonte, daquela fonte. Então, isso é claro, né? Quando a gente fala da água gostosa, água boa, é claro por causa dessa presença, ok? E na próxima aula, nós vamos trabalhar com os hidretos, né? Os hidretos, nós vamos trabalhar, que é a última função aí que nós vamos trabalhar, que nós estamos trabalhando com as funções inorgânicas, e ela vai ser, né, o último índice nosso, e aí nós vamos fazer uma geral, né, inclusive sobre a nomenclatura desses produtos, né, do ácido até os hidretos, que nós somos o nosso último assunto aqui, ok? E aqui nós temos a nossa referência, né, como sempre, nós estamos trabalhando com a matéria do currículo, né, de Ciência da Natureza e suas tecnologias, e complementando aí, né, que é um material ótimo de se trabalhar, que é o Guia de Transição de Ciência da Natureza, né? Isso é do terceiro bimestre, né? Uma disciplina que está entre o segundo e o terceiro. Quando trabalha antes, trabalha no segundo, né? Ou trabalha entre os dois, né? O segundo e o terceiro bimestre, ok? Então, nós vamos encerrar essa apresentação com, né, dando aí o parecer da continuação com o último das funções, que são os hidretos.
ok? Então, hoje paramos por aqui e um bom descanso para todos.